Perguntar para que serve a educação é realmente fazer uma pergunta muito diferente em nossos dias. O propósito da educação está unido a um conjunto maior de perguntas e, em última análise, tudo converge para a grande pergunta: para que servem as pessoas? Depois de uma séria reflexão, tudo isso faz sentido. A educação faz parte do processo de preparar crianças para serem pessoas adultas e, se não sabemos para que servem as pessoas, não podemos preparar muito bem ninguém para essa tarefa. Se não sabemos para quem serve as pessoas, não podemos saber para que serve a educação, assim como não podemos saber para que serve a colheita se não conhecermos o propósito da lavoura e do plantio. Então, para que servem as pessoas? É difícil fazer essa pergunta sem pensar imediatamente na famosa pergunta número 1 do Breve Catecismo de Westminster. A pergunta é: qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, escreveu o apóstolo Paulo, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. O salmista, no Salmo 37, versículo 4, também diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Quando nós comparamos o Breve Catecismo com o Catecismo Maior de Westminster, a pergunta é um pouco mais ampliada e faz o mesmo ponto básico: qual é o fim supremo e principal do homem? O fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e desfrutá-lo plenamente para sempre. Mas uma vez que tiramos isso do nosso sistema de crenças, ainda somos confrontados com a necessidade de lutar contra uma verdade profunda. Se a resposta do Breve Catecismo é bíblica, e eu acredito que é, então para que servem as pessoas? O propósito que Deus designou às pessoas se resume em dois verbos: glorificar e desfrutar. Então qual é a nossa missão? Nossa missão é trazer glória a Deus e ter um bom tempo para fazer isso, desfrutando dele para sempre. Você pode ter ouvido falar de sociedades de caçadores e coletores, mas em um sentido muito particular, os cristãos devem se destacar no desenvolvimento desse tipo de cultura. Como assim? Fomos criados para caçar ou perseguir a glória de Deus e fomos feitos para desfrutar ou obter prazer desta maravilhosa e gloriosa tarefa. O apóstolo Paulo até define o pecado como uma ausência ou falta desta glória. Romanos 3:23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Isso significa que não pecar significa alcançar essa glória, a glória de Deus, enquanto pecar faz com que o homem não perceba e viva plenamente e continuamente a ausência desta glória. Agora, se a educação é preparação para a vida, então isso significa que o propósito da educação é preparar o aluno para glorificar a Deus e prepará-lo também para desfrutar desta glória de Deus. Educação é treinar, o que significa glorificar e desfrutar dos benefícios de uma educação clássica e cristã. Os alunos devem ser ensinados a fazer isso de forma correta, e isso ocorre porque vivemos em um mundo caído, em um mundo quebrado, o que significa que essas realidades, embora ainda sejam realidades que dominam nossa vida, podem facilmente sair do controle. Há dois erros que os alunos podem cometer facilmente com relação a essa glória. E se eles cometerem esses erros, é bem possível que as consequências de tal erro os persigam por toda a vida. E eles então não serão bem educados, segundo a palavra de Deus. O primeiro erro é a busca pela vanglória. Como se qualquer coisa brilhante neste mundo fosse a verdadeira glória a ser caçada ou perseguida. Este é o erro do jovem atraído para longe de sua peregrinação em busca da feira das vaidades, fazendo um trocadilho aqui com o peregrino de John Bunyan. O fato de Deus querer que garantamos ouro não significa que devamos voltar com nossas mulas carregadas de ouro de tolo. O outro erro é o caminho de um estoicismo estéril. Essa é a pessoa que tenta fingir que a glória não lhe interessa e que o prazer é igualmente irrelevante. Mas Deus não quer que ofereçamos glória a nenhum ídolo, e Ele também não quer que nos deliciemos em nenhuma mesa que não seja a própria mesa dele. Então isso me leva a uma reflexão importante nesta palestra. A reflexão é: todo aluno
deve ser bem treinado e equipado. Este é um princípio claro da educação cristã clássica, da educação confessional. Se ele é educado, ele deve receber as ferramentas certas para glorificar a Deus e deve receber uma compreensão certa de como desfrutar de Deus em toda a sua vida. Essas ferramentas devem estar em sua caixa de ferramentas desde o princípio, quando ele começa a ser educado por seus pais ou em uma escola confessionalmente cristã. Essas flechas, na sua aljava, elas devem sempre estar prontas para serem utilizadas e eles devem estar ansiosos quando receberem a instrução para sair pelo mundo e colocá-las em seu arco e atirá-las precisamente com razão, para a glória de Deus e para o seu desfrute completo. Pais e mestres podem exortar um filho ou aluno a viver como um cristão em sua caminhada. Eles podem ensinar como tudo isso deve ser feito. Eles podem explicar as respostas e objeções aos dilemas mais importantes e confrontadores da vida. Eles podem orientá-los através dos desafios que provavelmente eles terão pela frente. Eles podem se certificar de que eles estão lendo, estudando e conhecendo a Bíblia, pois esta oferece a principal disciplina dentre as disciplinas para a vida, que é a teologia cristã. Eles podem explicar o que é o pensamento segundo a visão de mundo cristã. Eles podem garantir que o seu filho ou aluno obtenha todas as ferramentas necessárias e que todas elas estejam funcionando. Eles podem garantir que eles recebam todas as armas e que suas flechas estejam bem alinhadas e afiadas para serem atiradas. Mas o que eles não podem fazer é lutar essa batalha por seus filhos. O mestre não pode lutar as batalhas de seus alunos. O aluno é o único que deve ser treinado para ser forte e corajoso, um grande guerreiro e batalhador para o Senhor. É ele quem deve viver sua vida cristã. Seus pais não podem viver a vida cristã por eles. Seus mestres não podem também fazer isso. Eles não podem viver a vida cristã por eles. O pastor também não pode, no ministro da igreja, viver a vida cristã por estes alunos ou por seus filhos, mas o único que pode fazer isso por eles, que pode viver a vida perfeita, que foi exigida de todo aquele que deve ser educado no caminho do Senhor, é o nosso próprio Redentor. Ele fez isso por nós. E ele fez isso para que nele e através dele e por meio do seu santo nome, todo aluno viva a vida cristã da forma correta, para a glória de Deus e para desfrutar dele para todo sempre. Então, deve ser lembrado, quando nós pensamos sobre o propósito da educação e para que ela serve, que seu objetivo é implantar todas estas verdades preciosas e bíblicas na mente e no coração dos nossos filhos. Mas todo filho, porque deve ser um aluno, e a palavra alumni no latim quer dizer aquele que não tem luz, mas precisa da luz para enxergar a verdade, ele deve pensar que está sendo treinado para uma batalha. Mas ele não deve acreditar que, sendo treinado para a guerra, que ele já lutou esta guerra. Passar pelo campo de treinamento não é a mesma coisa que ir para a guerra. Ele está sendo treinado para que então batalhe de uma vez por todas a batalha da fé que de uma vez por todas foi dada para os santos. Ele deve saber para onde está indo. Ele deve saber qual o objetivo da sua preparação. Se eles estão sendo preparados para uma faculdade cristã ou para uma universidade secular, se eles estão saindo para exercer a força do trabalho ou servir as Forças Armadas em um exército, se eles sabem para onde estão indo, este é um propósito importante à medida em que são educados segundo os valores da palavra de Deus. Mas, onde quer que seja, e isso vai acontecer à medida em que crianças amadurecem para que se tornem homens e mulheres que glorifiquem ao Senhor com sua vida, terão sempre a oportunidade, bem educadas, de erguer bem alto a bandeira de sua fidelidade a Cristo Jesus. Pode ser que ele encontre durante a sua vida um colega de quarto hipócrita em uma escola cristã,
ou um professor incrédulo e beligerante em uma universidade secular. Pode ser que ele encontre onde trabalha algum funcionário reclamando e blasfemando contra Deus porque não ganha um bom salário. Onde quer que ele esteja, para onde quer que ele seja enviado, o que quer que aconteça, ele será chamado então a tomar uma posição, pois ele foi treinado para a batalha. Observem que esta posição ela é muito importante. É um dos objetivos da educação cristã. O resto da vida daqueles que são ensinados assim se seguirá, e o dever deles sempre será glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Quando isso acontecer, o aluno notará a necessidade de algo que nunca precisou durante o seu treinamento ou educação, enquanto ele foi ensinado por seus pais ou mestres. E isso que será exigido dele será a coragem para ser diferente, para dar resposta ou razão da esperança que há nele e que está em Cristo Jesus. C.S. Lewis disse uma vez que a coragem não é tanto uma virtude separada, mas o ponto de teste de todas as virtudes. É aí que tudo é medido, disse Lewis. É aí que tudo se resume a um ponto. Veja, quando tomamos essa posição, e é isso que acontece à medida em que nós educamos os nossos filhos para Deus, nós estamos então como se estivéssemos desembainhando uma espada para a batalha, retirando das nossas bainhas a verdadeira educação. Nós sabemos onde queremos que os nossos filhos cheguem e eles vão chegar muito em breve e deverão estar prontos para enfrentar tudo isso. E para que isso não soe como um tipo de justiça por meio de obras, eu gostaria de também acrescentar o que a palavra de Deus diz. Quando o Senhor nos entrega este encargo e missão de educar os nossos filhos, de educar alunos cristãos na paideia do Senhor, Ele também nos lembra que, à medida em que exige de nós que sejamos fortes e corajosos, Ele também constantemente anexa a este mandamento uma rica promessa. Eu não vou deixar vocês, eu jamais irei abandoná-los. E aqui está, somos ensinados a viver uma vida cristã, e é esta vida que deve ser posta diariamente, e este é um propósito glorioso da educação. E nós colocamos diante dos nossos filhos, diante deles, dizendo: vão e sigam e cumpram o seu propósito de glorificar a Deus do mundo. Eu concluo lembrando que esta sempre foi uma preocupação dos cristãos desde os tempos antigos. Hughes Oliphant Oden, em sua obra Lendo e Pregando as Escrituras, ele fala que na autoridade de Agostinho, a educação em artes liberais seria revivida pelas universidades da Alta Idade Média. Quando as ordens de pregadores, notadamente os franciscanos e dominicanos, começaram a pensar em como os pregadores deveriam ser formados, eles estudaram cuidadosamente o De Doutrina Cristiana de Santo Agostinho e tentaram dar a seus jovens frades exatamente este tipo de educação. Não somente deveriam ser formados como pregadores, mas educados para a vida. Os puritanos, ao chegar à América, fizeram a mesma coisa, fundando colégios e universidades e fazendo com que estas instituições cristãs oferecessem o mesmo tipo de educação em artes liberais que Santo Agostinho recomendou. A educação cristã clássica tem toda essa preocupação, entendendo que os nossos filhos não devem ser ensinados apenas a responder provas ou questionários, a aprender matemática, física ou química, a conhecer planetas ou os estados da nossa nação, seus municípios e os países do mundo. Não. Eles devem ter uma visão geral e englobada do mundo a partir de uma cosmovisão cristã. O mundo é o mundo de Deus, foi criado por Ele e é sustentado por Ele. O mundo caído foi restaurado por Cristo, que ao terceiro dia ressuscitou e no meio da história inaugurou um novo mundo, uma nova criação. E como escreveu o apóstolo Paulo aos Coríntios, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Quero argumentar, lembrando aqui, o que Douglas Wilson escreveu em sua obra A Paideia de Deus. Ele disse que aqui não é possível fornecer plenamente a paideia do Senhor fora do contexto de uma civilização cristã.
O pensamento de Wilson é importante porque mostra que os cristãos nunca entenderam o propósito da educação fora do contexto de uma civilização cristã. Ele prossegue e diz: se este for o caso, então a ordem de Paulo aos Efésios, quando eles não viviam em uma cultura cristã, assim como nós, significa que ele viu em algum momento no futuro a necessidade de se estabelecer uma cultura cristã. E isso também significa que ele via a oferta de uma educação cristã como intimamente relacionada à formação dessa cultura. Wilson conclui dizendo: o estabelecimento da educação cristã necessariamente implica o estabelecimento de uma cultura cristã. A cultura não é possível sem uma paideia. E a paideia, no sentido mais amplo, não é possível sem uma cultura estabelecida. O conceito de educação assimilado pelo apóstolo Paulo, da cultura grega, paideia, não envolvia apenas determinados conhecimentos, mas uma instrução completa, uma instrução para a vida. Essa palavra grega é utilizada pelo apóstolo quando fala que a instrução dos nossos filhos e a sua educação no temor do Senhor é a paideia de Deus. Para que serve a educação? Eu ampliaria a pergunta. Para que serve a educação cristã clássica? Para que o nome de Deus seja glorificado e desfrutado pelo homem para todo sempre. Para que a compreensão dos nossos filhos é de que eles estão sendo criados e devem amadurecer com a compreensão, a convicção e a fé em suas almas de que tudo para Cristo, por meio de Cristo e para a glória de Cristo, hoje e sempre. Amém.